Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Como nós temos feito ultimamente, estamos conversando sobre o livro dos 7 selos, que é o livro da escritura de propriedade da terra, a escritura que Cristo conquistou, se tornou digno de tomar este livro e de abrir os seus selos para purificar a terra e para estabelecer o seu reino milenial sobre a terra a partir de Jerusalém. E hoje nós queremos falar de mais um destaque que nós tivemos falando no vídeo anterior, que é sobre as duas testemunhas que vão testemunhar no período da segunda metade da última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos antes da volta de Cristo com todo o poder e glória. E aqui no texto de Apocalipse capítulo 11 nós vamos encontrar as referências a respeito dessas duas testemunhas. O texto diz o seguinte: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Bom, esse é o texto que fala sobre as duas testemunhas lá da grande tribulação, que o Apocalipse traz para nós, informa para nós, que vai acontecer na última semana de Daniel, isto é, nos últimos 7 anos do tempo do juízo de Deus sobre a terra. E só para esclarecer, nós fazemos esses vídeos sem nenhum tipo de edição. Por isso que saem erros, gaguejos, etc. Pois muito bem, essas 2 testemunhas, nós não sabemos quem são essas 2 testemunhas exatamente. A Bíblia não dá nome para elas. Mas nós temos alguma pista, que nós vamos dizer ao final. Algumas pessoas falam que essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias, mas nós não encontramos base para isso, principalmente no caso de Moisés. Mas ao final nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de elencarmos vários detalhes sobre essas 2 testemunhas, nós queremos situar o tempo que elas vão aparecer. Então, a última semana, chamada de Daniel, que é o tempo da ira de Deus, é o tempo do juízo de Deus, da abertura do livro dos 7 selos, que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ressuscitado, ele vai tomar da mão do Pai e vai abrir selo por selo, são 7 selos. No final do 7º selo serão 7
trombetas. No final da 7ª trombeta serão 7 taças. Então é uma sequência de 7. Tudo isso para purificar a terra e também para trazer o juízo sobre todos aqueles que rejeitam a Deus e que rejeitaram a Deus e que não querem andar com Deus. Outra coisa, então, o tempo das 2 testemunhas será na segunda metade desses 7 anos. A primeira metade desses 7 anos será a tribulação, é o tempo de perseguição dos cristãos. A Bíblia será extinta da terra, será queimada, destruída, né? E os cristãos que não negarem a Cristo serão mortos, mas eles participarão da primeira ressurreição e serão vistos no céu, né? Como diz lá no capítulo 7, quem são estes e de onde vieram? E aí o anjo responde, estes são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, né, vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os demais que negarem a Cristo, eles não terão salvação, eles vão ficar na terra e serão mortos pelo juízo de Deus. Muito bem, a segunda parte desses 7 anos, os segundos 3 anos e meio, ou 42 meses, ou como diz aqui o texto das 2 testemunhas, 1260 dias que elas vão profetizar, é exatamente a metade de 7 anos, né? Que a Bíblia fala de muitas maneiras. Fala como 42 meses, fala como 3 anos e meio, fala como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e fala também, como diz aqui nesse texto que nós lemos sobre as 2 testemunhas, que eles hão de profetizar 1260 dias. Então, isto aqui é um parênteses no capítulo 11, porque ainda não foi tocada a última trombeta, que é o terceiro ai. Quando a última trombeta for tocada, a 7ª trombeta, vão se postar 7 anjos com 7 taças, que é a parte da segunda metade dos 7 anos de juízo de Deus sobre a terra. E esta parte das 7 taças será o tempo da ira de Deus sem mistura, sem misericórdia. E só teremos o testemunho ostensivo da palavra de Deus em todo o mundo através dessas 2 testemunhas. É claro que os 144 mil judeus cristãos, né, cristãos messiânicos, estarão espalhados pelo mundo, compartilhando o Evangelho de Cristo, compartilhando a sua fé, mas principalmente, nós entendemos, principalmente para os judeus. Porque Deus tem um plano de salvar toda a nação de Israel. Mas é claro que ele só vai salvar aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, que é o Salvador do mundo. Ainda que a maioria deles hoje ainda não creiam assim. Muito bem, eu quero destacar uma última coisa, antes de falar alguns detalhes sobre as 2 testemunhas. O local, qual é a cidade, né? Aqui diz o texto, do verso 8, e os seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então essa cidade já estará muito corrompida, é chamada de Sodoma e de Egito, né, pelos profetas, e que foi onde o seu Senhor foi crucificado. É aqui que nós identificamos a cidade, né? É nessa chave aqui, onde o Senhor foi crucificado, o Senhor das 2 testemunhas, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E a cidade onde Jesus foi crucificado, fora dos seus muros, foi a cidade de Jerusalém. Então esta é a cidade onde as 2 testemunhas vão profetizar, e justamente por isso que nós chamamos a atenção. O maior objetivo do testemunho das 2 do testemunho da profecia das 2 testemunhas é o povo de Israel. É o principal objetivo, digamos, e foco é o povo de Israel. Porque justamente nessa segunda metade dos 7 anos será o tempo da grande tribulação, isto é, contra Israel, né? Haverá uma perseguição furiosa, né? Muito implacável contra os judeus, eles serão dispersos de novo, né? E serão destruídos, muitos serão mortos. É a chamada angústia de Jacó, de que falou o profeta Jeremias, né? Então as 2 testemunhas vão chamar a atenção e eles vão identificar as 2 testemunhas como de Deus, porque elas terão algumas características que nós vamos falar agora. Alguns fatos que identificam as 2 testemunhas, né? Eu quero ler aqui alguns apontamentos, né? Em primeiro lugar, são 2 homens e não alianças ou dispensações, né? Em segundo lugar, são testemunhas de Cristo. Eles são servos de Cristo, né? Eles vão dar testemunho de Cristo. Que testemunho eles vão dar? O testemunho de Cristo. Eles vão chamar os homens da terra, né, principalmente de Israel, de Jerusalém, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, né? Outro ponto
que nós podemos destacar. Serão profetas do Senhor e testemunhas de Cristo, né? Profetizarão nos últimos 42 meses, ou 1260 dias, ou nos últimos 3 anos e meio do tempo do juízo de Deus, não é? Isso a gente pode ver. Outra informação importante: estarão vestidos de pano de saco. Aqui eles se identificam, né, com João Batista e com Elias, porque a Bíblia fala que esses dois profetas, eles se vestiam com panos de saco. Eles eram homens muito simples que viviam como ermitões, né, afastados da sociedade no deserto, né, no deserto da Judéia. Muito bem, outra coisa, são simbolizados por 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante de Deus, né? Eles são simbolizados, o próprio profeta Zacarias falou sobre isso também. Outro ponto importante: serão invencíveis durante o tempo em que eles vão profetizar, isto é, durante 3 anos e meio, ninguém poderá destruí-los, nem matá-los, né? Outra coisa, terão poder para destruir seus inimigos, né? Da mesma forma que os seus inimigos tentarem destruí-los. Eles terão poder para revidar e para destruir aqueles que tentarem matá-los. E eles poderão fazer até sair fogo de suas bocas para consumir seus inimigos. É o que diz aí no verso 5, né? Eles terão poder também para fazer parar de chover, né? Para fechar os céus durante os dias da sua profecia ou do seu testemunho. Terão também poder para transformar água em sangue, que foi justamente o que fez Moisés, né, por direção de Deus, lá no Egito, né? Ele transformou as águas do rio Nilo e todas as águas do Egito em sangue, né? E é o que vai acontecer, e já terá acontecido, né, nessa altura das 2 testemunhas, já terá acontecido isso também em 1/3 da terra, das águas, das fontes das águas também. Outra coisa importante para a gente destacar: uma vez que está destinada aos homens morrer uma só vez, né, é certo que as 2 testemunhas são homens que nunca morreram, para que possam morrer nas mãos do anticristo. Eles serão mortos pela besta que subiu do abismo, na verdade por um espírito maligno que vai se apossar de um homem e ele vai ser o anticristo, né? Então isso exclui, por exemplo, a hipótese de Moisés. Moisés morreu. Diz a Bíblia que Moisés morreu e Deus o sepultou em um dos vales da região de Moabe. Então, nós entendemos que não pode ser Moisés. Permanecerão mortas 3 dias e meio e depois serão ressuscitadas, né? E ao que parece, nós achamos que somente 2 homens poderiam, né, digamos assim, cumprir esses fatos sobre as 2 testemunhas, que são Enoque e Elias. Por quê? Porque eles nunca morreram. Enoque foi trasladado para o céu sem ver a morte, e Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho num carro de fogo enviado por Deus, né? E ambos profetizaram juízo de Deus. É interessante também que lá no livro de Malaquias, né, está escrito no capítulo 5, né, que Elias, ele virá antes do dia do Senhor com a sua profecia. Então nós entendemos que poderá ser Enoque e Elias. Nós não estamos afirmando que serão, nós estamos apenas dizendo que poderão ser Enoque e Elias. Tá certo? Se você gostou deste conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima conversa.